E aí galera do AD, tudo bem? Meu nome é José Alex, sou professor de matemática e vim aqui falar para vocês sobre domínio, imagem e contradomínio. Antes de mais nada, curte nosso canal, se inscreve, compartilha, segue a gente no Instagram, ativa o sininho. Gente, esse canal é para vocês, então bora movimentar cada vez mais, tá bom? Galerinha, então na última aula a gente viu um pouquinho sobre domínio, imagem e contradomínio. Fizemos ali a diferença dos dois. Aqui eu trouxe eles novamente só para a gente relembrar. Símbolo do domínio, símbolo da imagem e símbolo do contradomínio, né? É o jeito da gente representar eles. Então, para frisar um pouquinho mais, trouxe aqui um diagrama de flechas e trouxe aqui as questões para a gente conseguir responder e aprender a diferenciar um do outro, tá? Então, por exemplo, no meu diagrama de flechas, eu preciso montar a minha função através dos pares ordenados. Então, é bem simples. Por exemplo, quero ligar menos 2 e menos 1 estão se ligando. Então, é meu primeiro par ordenado. Menos 2 e menos 1. Menos 1 com 0. Menos 1 com 0. Meu segundo par ordenado. 0 com 1. 0 com 1. E 1 com 2. Pronto. Assim eu montei a minha função através das ligações dos meus pares ordenados. Certo? Então, assim, através do meu diagrama de flechas, eu consigo ter essas características. O domínio eu já sei que ele é igual ao conjunto A. Então, o domínio é menos 2, menos 1, 0 e 1. Menos 2, menos 1, 0 e 1. A imagem é o contradomínio, mas a imagem é só aqueles que foram ligados ao domínio. Então, os únicos que foram ligados aqui é o menos 1, o 0, o 1 e o 2. São apenas os que foram ligados. E o contradomínio são os que foram ligados e os que não foram ligados. É todo o teu conjunto B. Então, aqui no caso é menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Certo? Então, é aí que eu consigo aplicar o domínio, imagem e contradomínio. Existe uma coisa muito importante também dentro do estudo de domínio, que é o estudo do próprio domínio, né? Por exemplo, eu dou uma função e peço para determinar o domínio daquela função. Então, aqui eu trouxe 3 casos para vocês verem como é que faz esse estudo do domínio através dos conhecimentos que a gente tem sobre isso, tá? Então, determine o domínio daquela função, 3 sobre x a menos 2. Quando eu tiver uma lei de formação, uma função, onde embaixo eu tenho um numerador e um denominador, eu apenas pego o denominador, que é x menos 2, e coloco diferente de 0, tá? No momento que eu faço isso, eu tenho que passar o menos 2 para o outro lado, então vai ficar x diferente de 2. E está pronta a minha resposta. Só que não é só estar pronta a tua resposta, tu também tem que entender o porquê que tu fez isso. E é bem interessante tu entender o seguinte, o x tem que ser diferente de 2. Por que ele tem que ser diferente de 2? Porque se no lugar do x eu colocar o número 2, aquilo ali fica 0. Aí vai ficar 3 sobre 0. Então 3 dividido por 0 é quanto? Não tem como. Como é que eu vou pegar 3 e vou dividir por ninguém? 0. Né? Então para determinar o domínio daquela função, qualquer número diferente de 2 pode ficar no lugar do x, que eu vou ter um determinado domínio. Por isso que eu faço esse estudo desse domínio, para saber quais números eu não devo pôr ali, para que a função exista, para que a função tenha um domínio, certo? No meu segundo caso, determine o domínio dessa função, raiz quadrada de 3 menos x. Quando eu tenho uma raiz e tenho apenas ela, não tenho um denominador e um numerador, o estudo do domínio diz que o domínio dessa função é igual aos reais. Como assim igual aos reais? Tipo, qualquer número pode vir no lugar do x que vai ter raiz. Então, por exemplo, se for o próprio 3, 3 menos 3 é 0. Raiz quadrada de 0 é 0. Né? Então, não importa o número que vá, se ficar negativo, 3 menos 5 é menos 2. Ah, não existe raiz quadrada de menos 2. Existe. Existe porque existem os números complexos que a gente vai aprender mais pra frente, né? Então, quando tiver uma função e determinar o domínio da função daquele gênero, daquele tipo,
é só colocar que domínio é igual aos reais. Não importa o número que vá. Tem como ter um domínio, tem como ter uma resposta. Certo? E aqui no terceiro e último, determine o domínio da função 3x igual a raiz de x menos 1. Bom, agora tu tem uma fração. E se tu tem uma fração, tu tem uma divisão. Certo? E como é que eu faço? Eu pego o valor que está aqui dentro da raiz, x menos 1, e como está dentro da raiz, eu coloco maior que zero. O de cima, observem que ele não tinha raiz, por isso que eu coloquei diferente de zero. Esse, como tem raiz, eu preciso colocar o símbolo de maior que zero. Onde eu passo menos 1 para o outro lado, x fica maior que 1. E aí, interpretando, é só vocês pensarem o seguinte: para existir aquela função, o x tem que ser maior que 1. Porque se for 1, vai ficar 1 menos 1 que dá zero. Raiz quadrada de zero é zero. E lembra que não pode ter zero no denominador, porque nenhum número divide zero. Então a função não iria existir. E também se fosse negativa, fosse 2 menos 1, aí seria menos 1, o número de cima não iria dividir um número que não existe. Porque a gente sabe que não existe raiz quadrada de número negativo quando tem essa fração aqui. Então esse número que tem que ficar no lugar do x pode ser qualquer número maior que 1 e nunca igual a ele. E aí sim eu consigo ter valores e consigo ter o domínio da minha função. Certo? Então esse é o estudo do domínio. É assim que eu consigo aprender a diferenciar um do outro e consigo distinguir o que é um domínio, imagem e contradomínio também. Certo? Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida deixem abaixo. Abraços e valeu!